O Andrés Gomes saiu de campo depois do empate do Vasco contra o Mirassol, dizendo que o problema era espiritual. Será que isso é verdade? Olha, eu até já cheguei a cogitar esse ponto, por incrível que pareça, mas não é o maior problema do Vasco, se a gente for analisar aqui friamente os números, o passado recente do Vasco, mais especificamente esse ano em que o Vasco disputa campeonatos sem nenhuma perspectiva novamente. Para começar o vídeo, eu quero trazer aqui dados para vocês do porquê o problema do Vasco não ser espiritual. É claro que o Andrés pode até estar usando uma figura de linguagem para dizer que o Vasco ataca, produz e não faz gol. Mas está longe de ser o problema. Eu vou pegar aqui uma cola dos números do Vasco. O último jogo que o Vasco passou sem sofrer gols, sem ser vazado, foi no dia 10 de maio. Vasco 1, Atlético Paranaense 0. Justamente o único jogo do Vasco em 20 no Campeonato Brasileiro até agora, em que a equipe não sofreu gols. Isso é algo realmente inacreditável, um número que chama muito a atenção negativamente de uma equipe que é pouco organizada defensivamente, não consegue exercer as pressões como deve ser, marcar pressão média em alguns momentos do jogo, fazer as coberturas e esbarra demais no maior problema, que é o problema técnico dessa equipe. Só relembrando, esse ano o Vasco teve Fernando Diniz, depois Diniz foi demitido, veio Renato Gaúcho, ainda teve Lazzaroni antes do Renato, e agora o Pedro Emanuel, e os erros são os mesmos. Erro de pressão, erro de bola parada, muitos vacilos da primeira fase de construção em que o Vasco concede gols. Então, tá bem claro que esse problema espiritual foi colocado de lado. No Campeonato Brasileiro, é a terceira pior defesa do campeonato, só tá na frente de Chapecoense, deixa eu pegar aqui também, do Mirassol também, e é o sexto pior ataque. Os dois atacantes, Brenner e Spinelli, com muitas deficiências técnicas. Spinelli é um 9 de área, do último toque para fazer o gol. E o Vasco não cria jogadas laterais para que ele chegue limpo. Fora da área, a gente já viu que é um jogador com muita dificuldade de fazer associações, de participar do jogo. Já o Brenner, contratado pelo Diniz como o jogador de confiança do técnico, muito menos. Foi colocado no jogo contra o Independiente Medellín, pelos playoffs da Sul-Americana na Colômbia, e não conseguiu produzir, até participou fora da área, mas não é aquele atacante com faro de gol. Então, um ano que você começa com Fernando Diniz dando sequência depois do vice-campeonato, que joga de um jeito, que monta todo o elenco do jeito que ele gosta, não faz contratações no início do ano, por exemplo, para o meio de campo, e o Vasco começa novamente com Barros e Thiago Mendes, Matheus Carvalho. Não dá para você esperar um resultado diferente. Aí o Diniz é demitido, contrata o Renato Gaúcho, que tem uma filosofia de jogo em certo grau parecida, mas uma metodologia de trabalho completamente diferente, e não dá para jogar culpa nos astros, na religião, no que quer que seja. Até pode ter sim um fundo espiritual na história, mas não é o maior problema. E agora o Vasco tem um treinador português que conhece pouco do futebol brasileiro. Nos primeiros jogos eu já comecei a ver uma evolução, mas mostra que foi um planejamento muito mal feito. A diretoria do Vasco errou, o Pedrinho errou, o Admar errou. Fez algumas contratações, como o caso do Marino, que ainda não disse para o que veio e parece não dizer, não vai dizer o porquê veio para o Vasco. Errou nas contratações, por exemplo, do Saldívia, e o time não andou. Aí teve o Cuiabano e outros jogadores mais, o Rojas, mas nenhum jogador que fez a diferença, que está fazendo a diferença para o Vasco nessa temporada de 2026. É muito cômodo, muito fácil a gente aqui arrumar culpa nos astros, nas estrelas, no que quer que seja, na crença que você seja, mas diante desse cenário que eu mostrei para vocês, de troca de treinador, de números completamente desproporcionais em relação às outras equipes do futebol brasileiro, eu imagino que a espiritualidade seja importante, mas esteja muito longe de ser o grande problema desse Vasco, que agora vai continuar tentando reformular o elenco com o campeonato em andamento. Vem aí possivelmente o Sousa, o volante do Racing, capitão, jogador experiente, muito bom na construção, muito forte na destruição e nas bolas aéreas, e também possivelmente o De Ossa. Mas são dois jogadores que na frente, por exemplo, não vão ajudar. Então o Vasco vai ter que ir atrás de atacante, de ponta, ainda acho que precisa de lateral direito e também de um zagueiro. Fato é que é um ciclo interminável do Vasco, não de agora.
mas de pelo menos 20 anos, onde o Vasco começa o ano com um treinador, demite esse treinador e aí contrata um técnico de uma filosofia completamente diferente, com um elenco montado pelo primeiro treinador e quer que esse técnico resolva. Ele não resolve, demite ou pede demissão, e aí vem alguém para tapar buraco e na janela do meio do ano o Vasco gasta tubos para tentar consertar o que não fez no início do ano. Isso é falta de profissionalismo há anos e que eu espero que em algum momento isso possa ser mudado, possa ser alterado. O torcedor do Vasco já não aguenta mais, já não tem mais paciência para ficar esperando processo atrás de processo. São muitos e muitos anos à espera de que o Vasco finalmente vá degringolar, vá conseguir melhorar e que não vá degringolar. E o que acontece é sempre lutar contra o rebaixamento ano após ano, e gera um cansaço. Pela primeira vez eu vi um torcedor exausto, cansado, machucado desde a perda da Copa do Brasil e que foi para o ano de 2026 sem o melhor jogador, Rayan. Acabou perdendo o Coutinho por toda aquela razão dele, que eu acho que ele saiu muito mal do Vasco, mas era um cara identificado, e o Verratti também, que era o outro identificado, e que eu entendo também a saída dele. Mas perde a identidade, novamente um ano e uma pré-temporada jogadas fora, e a intertemporada agora também jogada fora. Um cenário muito complicado para o Vasco. Muito complicado porque hoje, olhando a tabela, o Vasco está em 17º no Campeonato Brasileiro, sem perspectiva de melhora. Apenas uma vitória nos últimos 9 jogos, sendo uma vitória, deixa eu até confirmar aqui contra quem, eu vou pegar aqui para a gente falar certinho, se eu não me engano foi pela Sul-Americana essa vitória, foi contra o Barraca Central, pois é. Então, o que você espera? Eu quero saber de vocês aqui embaixo. Coloque seu desabafo aqui, o que você está sentindo, se você acha que o problema é sim espiritual, qual é a reza que o Vasco tem que fazer, o que é que o Vasco precisa de uma vez por todas para tirar esse sentimento negativo, porque hoje, dia 26 de julho, eu não vejo que o Vasco tenha alguma perspectiva de melhora e nem acho que a parte espiritual sozinha vai resolver. Se você quer aprender um pouco mais sobre análise de desempenho, sugiro você clicar no primeiro link aqui nessa descrição. É o meu guia rápido, direto, análise de desempenho no futebol, com vídeos, com uma coisa interativa, um conteúdo interativo rápido, direto, para você se tornar cada vez mais um analista amador também, não tem problema nenhum para discutir na mesa de bar com a sua família. Não se esquece de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante se você gosta daqui do meu conteúdo. Deixa aquele like, comente, ative o sininho para você conferir os próximos vídeos que vem aqui no Tática Vascaína. Eu sou João Pedro Fará, esse aqui é o Tática Vascaína e como eu sempre digo aqui no final dos meus vídeos, esse bordão que você já conhece, esse é o Tática Vascaína, eu sou João Pedro Fará e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar. Até o próximo vídeo.